Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. E como eu coloquei hoje lá no meu Instagram, o vídeo hoje é sobre filho favorito. A maternidade é uma coisa muito complicada. Quando você tem um filho só, tudo é um pouco mais fácil. Quando você tem dois filhos, a atenção é dividida, tudo é mais complexo, né? Então assim, eu hoje tenho dois filhos, tenho a Gabriel e o Miguel. São duas crianças completamente diferentes, não só porque o Gabriel é autista, quem já deu uma olhada aqui nos meus vídeos viu que o Gabriel é autista, mas não só por isso. Eles têm comportamentos diferentes, têm temperamentos diferentes. O Miguel é exatamente como o pai dele e o Gabriel já tem bem mais o meu jeito. Eu sou bem mais estressada, tudo pra mim tem que ser pra ontem, tudo tem que ser muito rápido. E o Miguel é muito calmo, tudo que você pede pra ele fazer, ele vem na maior calma, na maior paciência. Então assim, são duas crianças muito diferentes. Por que o Gabriel aparece mais na minha rede social do que o Miguel? Será que é porque eu tenho uma preferência por ele? Não é por isso. Eu não tenho filho favorito, só que pesa muito essa questão. O Miguel, ele não gosta de tirar foto, ele não gosta de fazer vídeo. O Gabriel, se ele me vê olhando pro meu celular, ele vem na hora. Então ele aparece muito mais em selfies comigo do que o Miguel. Mas não é porque eu tenho preferência por ele, nem nada disso. Eu acho que isso, pelo menos na minha maternidade, na minha vivência de mãe, isso não existe. Pode até existir em outras mães e outras famílias, mas na minha aqui, experiência, isso não existe. Então, assim, o que acontece? O Gabriel, ele é um bebê, né? O Gabriel tem 2 anos, mas ele tem necessidades muito diferentes de uma criança normal de 2 anos e meio. Então, assim, ele requer muito mais atenção do que o Miguel. O Miguel é independente, ele pega as coisas dele para ele comer sozinho. O Gabriel agora tá começando a fazer isso, mas ele precisa da minha supervisão muito mais do que o Miguel. Então, ele tá sempre no meu colo, ele tá sempre por perto. Eu tô sempre vigiando, porque ele faz as coisas, né, que pode se machucar. Então, ele sobe numa mesa, ele sobe numa cadeira, ele não tem noção nenhuma de perigo. Então, assim, é lógico que quando você já tem um filho e chega um bebê em casa, tudo é muito diferente. A atenção que era só daquela primeira criança, agora é de 2 crianças ou 3, né, para quem tem mais filhos. E isso é muito complexo, é muito difícil de lidar. Por mais que a gente tente colocar a criança mais velha junto, é difícil, né? Aquela criança, ela acaba tendo uma percepção que é só dela, que ela não sabe explicar ainda, dependendo da idade da criança. E ela manifesta de alguma forma o ciúme, que é muito normal. Então, assim, eu não tenho filho favorito, tá? Tudo que eu faço pra um, eu faço pro outro. Se eu fizer uma festa de aniversário, quem é meu amigo, quem tá sempre na minha casa, quem é da família, sabe disso. Se eu faço uma festa pra um, eu faço pro outro. Se eu levo um no parquinho, o outro tem que ir. Se a gente vai viajar e vai levar um, o outro tem que ir junto. Por mais que lidar com o Gabriel seja muito mais difícil do que lidar com o Miguel, a gente procura fazer tudo pros dois. Então, assim, eu viajo quase todo mês. Se eu trouxer uma camisa pro Miguel, eu tenho que trazer uma pro Gabriel. Se eu trouxer um brinquedo pro Miguel, eu tenho que trazer um pro Gabriel. Agora, no final do ano, o Miguel já escolheu o presente dele. A gente vai comprar um pro Gabriel. Então, assim, tudo que eu faço pra um, eu faço pro outro. Desde dar uma banana na mão de um, até comprar alguma coisa especial que o Miguel tenha pedido e o Gabriel ainda não sabe pedir. Mas tudo que a gente faz pra um, a gente procura fazer pro outro, pra nenhum deles se sentir menos importante. Então, assim, claro que eles têm comportamentos diferentes, eles gostam de coisas completamente diferentes. O Miguel, ele gosta de um tipo de desenho, o Gabriel gosta de desenho musical e o Miguel já não gosta muito. O Gabriel come de tudo, o Miguel tem uma alimentação bem mais complicada, ele não come de tudo. Ele tem as preferências dele em tudo, assim, eles são completamente diferentes em tudo. Mas eu não tenho nenhum filho favorito, todos dois eu amo da mesma forma. Quando a gente tem um filho e a gente engravida de novo, a gente acha que não vai conseguir amar tanto aquele segundo filho como a gente ama o primeiro, e isso não existe. O amor, de mãe, de pai, ele se multiplica. Então, assim, da mesma forma que você amava aquele seu primeiro filho, você vai amar o segundo, vai amar o terceiro, vai amar o quarto, vai amar o quinto, enfim. O amor, ele se multiplica. Então, da mesma forma que eu amo muito o Miguel desde quando eu descobri, eu amo da mesma forma o Gabriel e eu faço tudo pros dois da mesma forma. Então, tudo que eu faço pra um, eu faço pro outro. Todo lugar que eu levo um, eu tento levar o outro, a não ser que seja um lugar que não dê pra eu levar o Gabriel, porque a gente sabe, quem não tem um filho autista ou não conhece o comportamento, sabe que é muito difícil, é muito complicado, assim, eles não param, eles não entendem, e se o lugar tiver muito barulho, grita, mexe em tudo. Então, assim, não são todos os lugares que eu consigo levar o Gabriel.
Mas se for uma questão de diversão, eu levo sempre os dois. Se o Gabriel não for bem-vindo, então o Miguel também não vai ser assim, como eu também não vou ser bem-vindo, então a gente não vai. Mas sempre que possível eu levo os dois, faço tudo pros dois. Eu acho que essa questão de atenção é uma coisa assim muito comentada hoje na rede social. E as pessoas acham, tiram as próprias conclusões sem saber das coisas. Igual eu coloquei uma enquete no meu Instagram, para as pessoas que me acompanham só lá e não me conhecem, e até as pessoas que me conhecem votarem se elas achavam que eu tenho ou não um filho favorito. E eu tive voto de filho favorito. Então, assim, tem pessoas que acham que eu tenho um filho favorito. Gente, eu não tenho. Assim, o mesmo amor que eu tenho por um, eu tenho pro outro. A mesma atenção que eu dou para um, eu procuro fazer pro outro, mesmo sabendo que o Gabriel, ele requer um cuidado e uma atenção muito maior do que o Miguel. Tento explicar todos os dias isso pro Miguel, que o irmãozinho dele é um pouquinho diferente, que ele precisa de mais atenção, de mais cuidado, que ele não entende, igual às vezes o Gabriel atrapalha as brincadeiras do Miguel e o Miguel fica muito bravo. E eu tento explicar, filha, ele é bebê, ele não entende, vamos ter mais um pouquinho de paciência com ele, que ele vai aprender. Então, assim, eu tento de todas as formas explicar pro Miguel qual é a situação do Gabriel. E o Gabriel, ele é uma criança relativamente tranquila dentro do espectro, então assim, não é tão difícil assim. Eu já vi casos de crianças que é muito triste, que é muito complicado, mas não é o nosso caso, graças a Deus. E assim, tudo que eu faço para um, eu faço pro outro. Então, se você, mãe, tá grávida de um segundo, terceiro filho, ou assim, tá aumentando um pouquinho aí a família e tá com medo dessa coisa, eu tenho para te dizer que isso vai acontecer. E as pessoas vão ver você postando muita foto com o bebê, ou vice-versa, e vão achar que você tem um filho favorito. Mas que as pessoas vão achar, pouco me importam. Porque só quem sabe da minha luta, só quem sabe da minha correria, só quem sabe dos 1 milhão de sofrimentos que a gente já passou e que a gente ainda vai passar, acredito eu, somos nós. Então, assim, pouco me importa se fulano acha que eu dou mais atenção pra um do que pra outro, porque ninguém paga minhas contas, sou eu que pago, sou eu que corro atrás, eu e meu esposo. Então, assim, sinceridade, não liga pro que os outros falam, porque as pessoas sempre vão apontar você como que você tem um filho preferido, que você faz mais pra um do que pro outro, que você criou aquele de um jeito e aquele outro de outro, que você foi mais liberal com um do que com o outro, porque isso a gente tem com a minha mãe e as minhas irmãs. Então, assim, você tem que... Tipo, maternidade é uma coisa que tem muito julgamento. Então você não pode ficar ali presa a opiniões das pessoas, que as pessoas elas sempre vão opinar. Se você é aquela mãe que deixa a criança em casa e vai trabalhar, você, tá errada, larga a criança em casa, pequena e tal. Se você não trabalha e só fica em casa, você é taxada como à toa, que, não faz nada pra ajudar o marido, só fica dentro de casa. Então, assim, a verdade é que a sociedade, ela nunca tá satisfeita com nada. Ela sempre vai achar um motivo pra te julgar e pra te colocar pra baixo. O que você tem que fazer é entrar aqui e sair aqui. Diversas vezes eu escuto várias coisas sobre os meninos, sobre meus filhos. Que eu dou mais atenção pra um do que pra outro, que eu posto mais foto de um do que do outro, que eu devo amar mais um do que o outro, eu amo os dois igual. E, entra aqui e sai aqui, eu nem dou confiança. Igual votação. Eu achei sinceridade, que ninguém fosse votar achando que eu tivesse um filho favorito, mas eu tive votação. Mas assim, enfim, cada um tem sua opinião, nem todo mundo me conhece, nem todo mundo sabe o tipo de mãe que eu sou. Mas eu acho isso, sabe, que apesar de todos os julgamentos que eu já recebi, que eu ainda recebo, porque eu não parei minha vida como mãe, eu continuo fazendo as minhas correrias, desde que o Miguel nasceu, eu nunca parei de trabalhar, eu nunca me dediquei somente a ser mãe, eu sempre quis muito ser mãe, mas eu nunca parei minha vida por isso, e nem pretendo parar, nem com as dificuldades do Gabriel, eu pretendo continuar fazendo as coisas que eu já fazia. Então o vídeo de hoje foi sobre isso. E eu acho que esse é um assunto polêmico, mas que requer, assim, olhos mais abertos. Eu acho que por trás do julgamento, a pessoa precisa entender qual é a situação para dizer primeiro que a gente tem uma preferência ou um amor diferente por um do que para o outro. Então, assim, na verdade, o que existe hoje é a necessidade de atenção. Um sempre vai precisar mais de atenção do que o outro. Não só porque é mais novo, mas às vezes porque tem algum tipo de dificuldade. Às vezes que é uma criança muito emotiva ou muito agitada. Então, assim, antes de julgar aquela mãe que você tá vendo ali com 2, 3 filhos e achando que ela tem uma preferência, para ver o lado dela. Para ver por que ela tem que dar mais atenção para um do que para o outro. Você não sabe a realidade que cada um passa dentro de casa. Então, assim, as coisas são muito mais complicadas do que a gente vê na tela, do que a gente vê lá no Instagram, do que a gente vê aqui no YouTube. Então, assim, ser mãe é uma coisa
muito difícil. Apesar de não parecer, não é só você pegar a criança, dar um banho, arrumar e ir passear no parquinho. Isso raramente acontece. A vivência dentro de casa é difícil, tá bom? Então, esse foi meu vídeo de hoje. Eu peço que se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Conta pra mim aqui se alguém já disse pra você que você tem um filho favorito. Deixa aqui nos comentários pra mim, eu sempre respondo os comentários, gente. Já dá um like no vídeo, compartilha com seus amigos. Se você tem aquela amiga que alguém sempre fala pra ela que ela tem um filho favorito, manda esse vídeo pra ela, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, até mais, beijos!